Queridos, nós estamos começando hoje uma série chamada Fundamentos. O nosso objetivo é aqui trazer elementos que são bases de sustentação para a nossa fé. Nós queremos avançar como igreja, queremos cumprir o chamado e, para tanto, precisamos saber o terreno em que estamos pisando. Quero desafiar você a não perder nenhuma mensagem dessa série. Será um tempo de crescimento espiritual para você, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida através dessas ministrações. E para essa primeira palavra de hoje, eu convidei meu sogro, pastor Assis, meu pastor, meu discipulador, para trazer a primeira palavra para nós hoje sobre a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Tudo começa e se fundamenta nela. Nela nós temos o nosso livro de regras, de fé e de prática, e todas as nossas doutrinas se fundamentam na Escritura, de maneira que precisamos conhecê-la, precisamos ser abençoados através dela. Quero desafiar você não somente a dar toda a sua atenção aqui, mas também a você a ter uma dinâmica profunda de leitura da palavra. As nossas crianças já estão descendo para o Ministério Vila Kids, tá? Lá embaixo vai ter uma classinha direcionada para a criançada, e eu quero convidar o pastor Assis para chegar até aqui e fazer uso da palavra, nos abençoar através da ministração da palavra do Senhor. Bom dia, amados. Que bom, estamos juntos. Uma manhã tão bonita, né? Um clima tão favorável. Bom de se estar em qualquer outro lugar, né? Praia, piquenique, em casa, descansando um pouco mais, na igreja. E vocês escolheram estarem aqui nesta manhã. Aqueles outros que não puderam vir estão em casa, participando conosco do culto desta manhã. E vamos aproveitar então esse dia maravilhoso da melhor maneira possível, adorando, servindo ao Senhor. Eu cheguei aqui mais cedo e fui informado que mais tarde um pouquinho, começaria às 11, então aproveitei e dei um pulinho lá na Piba, para ver como é que estão as coisas lá. Hoje nós estamos retornando ao culto presencial, agora na parte da manhã, à noite também, então fui lá e foi uma experiência muito bonita, ver aquele pessoal chegando, já estava com saudade, né? E eu tenho certeza que lá também Deus está abençoando os irmãos, no louvor, a mensagem, pastor Jonatas. E vamos então dar sequência aqui. Como o pastor Leonardo disse, vocês estão iniciando uma série de estudos sobre fundamentos da doutrina, e eles escolheram para hoje esse tema que é fundamental para qualquer grupo que vai estudar sobre fundamentos doutrinários, que é começar com a palavra, a Bíblia Sagrada, né? E o tema que o pastor Leonardo passou para mim: a Bíblia é a palavra de Deus. Essa frase já começa falando a respeito das nossas convicções bíblicas, né? O que nós pensamos a respeito da Bíblia, o que nós cremos em relação à Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo que isso já é sintomático, né? Mostra que temos um segmento, pegamos uma vertente totalmente favorável à questão da palavra de Deus ser a Bíblia Sagrada. É que há um segmento grande também que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, não é toda ela a palavra de Deus. Então tem muita coisa que é a palavra de Deus, mas também tem muita coisa que não é a palavra de Deus, e eles usam então esse argumento para descartar algumas passagens bíblicas, né? Então eles têm liberdade total para decidir. Aquilo que está de acordo com o que eles creem, então isso é a palavra de Deus. Aquilo que não está de acordo, não, isso aqui não é, isso aqui foi acrescentado, isso aqui foi escrito para aquela época, isso já mudou, nós precisamos contextualizar a palavra. Então isso é um perigo muito grande, né? Nós corremos um risco muito grande se a Bíblia depender da nossa avaliação pessoal. Nós somos avaliados pela Bíblia, nós somos balizados
por ela. Não somos nós quem decidimos o que a Bíblia é, que a Bíblia deixa de ser. A Bíblia é a palavra de Deus, ela mostra isso. Há provas contundentes da inerrância da Bíblia, da infalibilidade da Bíblia, mas eu não quero entrar nessa questão doutrinária, eu vou deixar isso para gente mais inteligente aí, Leonardo e outros preletores que ele vai convidar para estar com vocês nesse período. Eu quero apenas me deter no ponto de vista de ser a Bíblia a palavra de Deus e por que nós devemos estudá-la, por que nós podemos crer nela, por que eu posso depositar toda a minha confiança na Bíblia Sagrada, né, por ela ser a palavra de Deus. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é um versículo bastante conhecido de todos vocês, eu tenho certeza disso. Diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então o apóstolo Paulo, ele chega e afirma: toda escritura, toda a Bíblia Sagrada é divinamente inspirada por Deus. Então toda ela, de capa a capa, toda ela foi inspirada por Deus e, portanto, útil para ensinar, útil para repreender, útil para corrigir. Corrigir quando você está escrevendo alguma coisa no quadro ou no papel e você dá por conta que você escreveu algo errado, uma palavra errada, uma frase errada, então você tem que corrigir. Então você vai, primeiro apaga aquilo que está errado e escreve o certo em cima. Então a Bíblia, ela é útil para isso. Nela nós aprendemos a nos conduzir na presença de Deus e para a glória de Deus. Então todos aqueles conhecimentos que nós tínhamos anteriormente, conhecimentos bons, conhecimentos religiosos, né? Doutrinamento balizado no bom senso e tal, mas quando nós nos deparamos com a Bíblia Sagrada, então ela tem autoridade para me corrigir. Então aquilo que eu acreditava antes, e se está contrariando o que está na Bíblia Sagrada, eu não posso acreditar mais, eu não posso mais crer naquilo que eu acreditava antes, então eu tenho que modificar. Por isso que Paulo está dizendo que a Bíblia é proveitosa para corrigir, apaga aquilo que estava errado, passa um apagador e escreve o certo em cima. Então a Bíblia serve para nos orientar nesse sentido. PIB da vila, então inclui primeira igreja batista do bairro. Então, uma igreja batista, portanto. Nós, os batistas, nos caracterizamos por sermos amantes da Bíblia. Nós temos o costume de carregar a Bíblia, né? Hoje está mais fácil, é só carregar o celular e acessar lá o tablet, mas antes desses recursos, nós tínhamos, eu, por exemplo, continuo carregando a Bíblia, né? Eu carrego o livro físico e acho que isso é muito importante. E nós somos tradicionais nessa questão, tá? Nós somos conhecidos como igreja evangélica que carrega a Bíblia, tá? Por que nós carregamos o livro? Porque nós vamos para a igreja estudar a Bíblia. Vamos cantar? Vamos exaltar? Vamos fazer muitas outras coisas, vamos orar, né? Mas também vamos estudar a Bíblia. Quando a igreja tem um encontro em que não se estuda a Bíblia, parece que está faltando alguma coisa, as pessoas reclamam, né? As pessoas reclamam. Não sei se é para agradar o pastor, cadê? Não houve mensagem hoje e tal. As pessoas reclamam, né? Mas os nossos cânticos são inspirados na palavra de Deus, é bom que sejam, né? Então aí a gente usa esse argumento: não, mas nós cantamos e os nossos louvores estão baseados na Bíblia, são biblicamente doutrinários e tal, mas mesmo assim aquela pessoa mantém a sua posição de que faltou alguma coisa, faltou o estudo, faltou o sermão, faltou a mensagem, nem que seja uma reflexão, uma breve reflexão, mas fica como se tivesse faltado. Por quê? Porque nós, por tradição, nós temos a palavra de Deus nos movendo, nos conduzindo em todas as nossas escolhas. A nossa preferência musical, ela parte pelo gosto musical, pelo ritmo, pela melodia, mas sobretudo pela fundamentação
bíblica dos nossos cânticos. Se não tiver fundamentação bíblica, nós não consideramos cânticos dignos de serem cantados num culto, tá? E então isso é importante. Mas por que acontece isso? Porque nós nos caracterizamos por sermos estudiosos da palavra e obedientes à Bíblia Sagrada. É por isso que nós devemos e podemos estudar a Bíblia, que está ao nosso alcance. Então o apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. É interessante isso aqui, porque existe uma versão liderada por aquelas pessoas que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então tira esse é. Isso aqui é fundamental, isso aqui define todo o texto. Tira esse é e coloca uma vírgula. Aí ficaria assim: toda a Escritura, vírgula, divinamente inspirada, é proveitosa. Aí continua a mesma coisa. Você está entendendo? Então toda a Escritura, vírgula, divinamente, aquela parte que foi divinamente inspirada, é boa para mim, é boa para você, é necessária. Mas não foi isso que o apóstolo Paulo escreveu. Ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada, portanto, é proveitosa para isso, para isso, para isso, para isso e para aquilo outro, tá? Então é fundamental que esse verbo esteja aqui definindo e decidindo, né, a nossa compreensão a respeito da Bíblia. Então eu quero tratar hoje, espero que rapidamente, cheguei ali, Xande perguntou: vai pregar? Sim, vou. Vai ser rapidinho? Não foi? Não perguntou lá, não. Vai ser rapidinho? Eu falei: não vai ser rapidinho não, vou logo avisando, né? Vai ser rapidinho não. Mas é cara de pau. Aprendeu com você, Leonardo? Você anda demorando muito aqui pregando? Deve ser por isso, coitado do rapaz, está traumatizado. Deve estar traumatizado, né? Mas eu vou procurar ser o mais breve possível, tá? Então, gente, a palavra de Deus, ela foi liberada para alcançar 3 propósitos. Quando Deus disse muito, e disse o suficiente, o necessário para nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo e ter comunhão com Ele, Ele disse baseado em 3 propósitos importantes. O primeiro propósito, quando Deus liberou a sua palavra, foi para criar todas as coisas. Todas as coisas. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz lá: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então começa aí. Nós cremos que quando o mundo foi criado, e o escritor aos Hebreus diz que os mundos, ele está pensando aqui nesse mundo, esse universo extraordinário, aquele que vai além do nosso conhecimento, né? Nós não temos condições de conhecer todos. Eu estava assistindo essa semana passada um vídeo sobre o mundo que se conhece, né, a partir dos instrumentos mais que tem condições de alcançar o maior número de galáxias possível e tal, que é aquele Hubble, né? E muito interessante. E ficou uma pergunta: o seguinte: a ciência diz, muita gente diz, a boa ciência não diz isso, mas muitos cientistas dizem que o universo como é que é? Infinito. O universo não é infinito. Deus é infinito. O universo foi criado por Deus. Algo criado tem princípio e tem fim. O universo tem fim, né? E isso é interessante. Deus é infinito. Ele criou todas as coisas. Tem gente que adora a natureza, né, porque acha que Deus está ali. Não, Deus criou a natureza, tá? Deus criou o universo. Então Deus liberou a sua palavra primeiro para criar todas as coisas. E disse Deus: haja isso, e houve isso. E disse Deus, né, foi dando ordens, Ele foi liberando a palavra e as coisas foram acontecendo. E o escritor aos Hebreus diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Esse é o primeiro propósito da palavra de Deus: criar. O segundo propósito da palavra de Deus é preservar todas as coisas. Decidiu Deus que todas as coisas criadas por Ele eram úteis, necessárias, e em relação ao homem, então, ele viu Deus que era muito bom, ficou muito satisfeito com o que ele viu,
como resultado da sua capacidade criativa, e decidiu Deus então preservar todas as coisas. Está lá na palavra de Deus essa afirmação, Gênesis capítulo 8, verso 21. E disse Deus: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Enquanto a terra existir, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, dia e noite, e vai dizendo, né? Então ele também liberou a sua palavra para preservar todas as coisas. Esse é o segundo propósito. O terceiro propósito da palavra de Deus é proclamar a redenção do homem, a possibilidade do ser humano que caiu no pecado e portanto se afastou de Deus, reatar comunhão com Deus, se relacionar de novo com Deus. Então, basicamente a Bíblia foi entregue a nós, esse livro foi confiado a nós e entregue para todos nós, para que nós soubéssemos que há salvação em Cristo Jesus. Então tudo que está na Bíblia, desde lá do primeiro versículo até o último versículo, Velho Testamento, Novo Testamento, tudo é para que o ser humano saiba que há esperança para ele, há salvação para o mundo, e nós devemos proclamar a palavra, ensinar a palavra para que mais e mais pessoas creiam nisso, né? A Bíblia, deixa eu molhar a palavra. A Bíblia dá conta, irmãos, de que pessoas tratam a palavra de Deus de modos diferentes. Talvez esse seja o problema mais sério do ponto de vista de pregação da palavra, é o fato das pessoas acharem que pode lidar com a Bíblia Sagrada de modos diferentes, a seu bel prazer. Já mencionei aqui, né? Isso é lamentável, porque nós não temos condições, como já disse, de acrescentar nada na Bíblia e nem decidir tirar algo da Bíblia dizendo que não é para nós, porque toda ela é divinamente inspirada. Então, a Bíblia mesmo mostra isso, que as pessoas têm lidado de modos diferentes em relação a, por exemplo, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: no tempo de Samuel, a palavra de Deus era de muita valia, e o povo buscava com insistência ouvir a palavra. Então eles ficavam, né? O que é que o profeta está falando? O profeta está lá em tal lugar. Eles iam para lá, porque o profeta ia profetizar, ia falar algo de Deus, ia ensinar algo novo para eles. Eles estavam ávidos, né? Havia uma fome de se estudar a palavra, se ouvir a palavra. Então, quando o Saul estava procurando lá as ovelhas, né, do seu pai, a Bíblia diz que ele ficou sabendo que o homem de Deus estava na cidade. O profeta estava naquela cidade. Se eu vou lá, porque ele vai dizer para mim onde que estão as ovelhas do meu pai. Eu vou lá. Então era assim, havia uma certa fome, uma avidez de se ouvir a palavra de Deus. Isto é maravilhoso, porque também nos nossos dias, né, as pessoas de bem, as pessoas que são sérias do ponto de vista espiritual e religioso, essas pessoas, elas dão atenção devida à Bíblia Sagrada, à palavra de Deus. Em Atos capítulo 6, versículo 7, diz que a palavra de Deus crescia em Jerusalém e muitos se convertiam e a igreja se multiplicava. Por quê? Porque a palavra crescia, a palavra se multiplicava, a Bíblia conhecida até então, ela estava sendo pregada, o Espírito Santo estava usando pessoas para escreverem os textos restantes, né? Mas já levava o povo a conhecer aquilo que já estava posto. Então eles criam e eles estavam dando crédito, aceitando Jesus, porque eles estavam crendo na palavra. Então a Bíblia diz que a palavra se multiplicava. Olha só que coisa maravilhosa. Deve acontecer com o Leonardo e acontece comigo. É muito bom quando você está fazendo um estudo, quando convida alguém para um estudo, e numa casa, e as pessoas comparecem e perguntam. Não é interessante, Leonardo? Esse interesse pela palavra é algo maravilhoso, porque nós sabemos que é a partir desse interesse que nós vamos aprender cada vez mais. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, Paulo diz lá que existem pessoas falsificando a palavra, rasurando a palavra,
tirando aquilo que acha que não é palavra e colocando aquilo que acha que é palavra, né? Então o próprio apóstolo Paulo diz que já no seu tempo existia um grupo de pessoas que trabalhavam para rasurar a palavra, falsificar a palavra, tá? E o apóstolo ainda nessa segunda carta, no capítulo 4, verso 2, ele diz que existem pessoas adulterando a palavra. Adulterar é colocar uma outra identidade, dar um outro nome, dar um outro título, dar uma outra origem. Isso é adulterar, né? Estar agindo fora do seu papel, né? Quando adultério conjugal é sair de um relacionamento. Você tem um relacionamento oficial, aprovado por Deus, aprovado pelo bom senso, aprovado pela cultura, aprovado por você, por sua família, e você tem um relacionamento extraconjugal. Chamamos isso de adultério. Isso é mudar a natureza. Então o apóstolo Paulo diz que tem gente que faz isso com a Bíblia. Isso com a Bíblia. Lê uma passagem e dá um outro significado, uma interpretação particular, e com isso deturpa e lamentavelmente leva muita gente a se desviar. Mas só que a Bíblia sempre volta a si mesma, e Tiago, no capítulo 1, versículo 2, ele diz lá, né? Diz que havia pessoas praticando a palavra. A alegria dele é que ainda havia muita gente praticando a palavra, buscando conhecer e colocando em prática a palavra. Tudo que nós precisamos hoje, irmãos. Eu estava gravando o Momento Sublime para amanhã, e estava falando sobre, né, que o mundo está para conhecer, o que um povo totalmente nas mãos de Deus pode fazer. Uma igreja totalmente usada pelo Espírito Santo. O mundo ainda está para conhecer essa igreja, irmãos. E quando isso vai acontecer? Quando a igreja tiver a Bíblia no centro dos seus interesses, e ela, a igreja, estiver no centro da palavra, obedecendo a palavra, cumprindo a palavra, proclamando a palavra, obedecendo em tudo, né? Então o Tiago fala isso, escreve com muita satisfação, que havia muita gente praticando a palavra. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, né, nos diz que há pessoas sendo martirizadas por causa da palavra. Vocês sabem disso? De vez em quando não chega a notícia aqui não, de que pessoas estão morrendo por causa do Evangelho, por causa da igreja, por causa da palavra. É por causa da palavra. Agora na ressurreição de Jesus, estive pregando um sermão sobre Jesus ressuscitou mesmo, né? A minha esposa, depois que ouviu o sermão, falou assim: muda o título. A Raquel faz isso com você? Dá esse tipo de pitaco? Hein? Assis, muda o título, coloca, ao invés de Jesus ressuscitou mesmo, que eu queria dar essa ênfase, mesmo, coloca de fato. Aí eu achei, ficou mais bonito mesmo. Jesus ressuscitou de fato, ficou mais bonito, não ficou? Ficou nada, o meu é melhor, a minha escolha é melhor. Estou brincando, irmãos. Então Jesus ressuscitou de fato. Então eu apresentei algumas evidências históricas que mostram que Jesus ressuscitou de fato, né? Mas uma das evidências de que Jesus ressuscitou de fato é o fato dos discípulos terem dado as suas vidas por Jesus. Ninguém morreria por uma farsa. Vocês concordam? Né? O camarada, não, ele ressuscitou, eu vi, bati um papo com ele ontem. Aí chegava, botava uma espada no peito, e aí você, não, acho que eu estava enganado, acho que era outra pessoa, né? Porque ninguém daria a vida por uma farsa. E eles deram a vida por Jesus, porque Jesus ressuscitou de fato ou mesmo? Não importa, né? A verdade é que Jesus ressuscitou, né? Então é uma das evidências. Então existem pessoas morrendo por Cristo, morrendo, portanto, por causa da palavra de Cristo. Na minha época de adolescente, a moda era, o Brasil estava em efervescência, aquele momento em que os militares estavam no poder e tal, e a gente trabalhava muito sobre combate ao comunismo, União Soviética, as cortinas de ferro. Então muita literatura sobre como, né, os cristãos eram martirizados, igrejas
derrubadas, pastores mortos, né, nos países comunistas e tal. Isso funcionava muito. E eu me lembro que eu adquiri alguns livros. Um deles foi Torturado por Amor a Cristo, de Richard Wurmbrand. E se você nunca leu esse livro, procura ler, porque é muito interessante. Torturado por Amor a Cristo ou Torturado por Sua Fé, de Alan Popov. Os dois no mesmo segmento de leitura, e era a minha literatura preferida. Eu me lembro que no livro do Richard Wurmbrand, eu tive a oportunidade de conhecer o Richard Wurmbrand, tá? Quando eu era seminarista, no Seminário Betel, nós fizemos uma campanha para trazê-lo ao Brasil. E ele veio, fez conferência para nós no seminário, foi no campo do Olaria, fez uma cruzada lá, foi muito interessante. Richard Wurmbrand. E esse pastor, ele conta a sua experiência. Ele disse que um grupo de pastores, e ele também, estavam presos e levados para os campos, nos campos de concentrações, e eles trabalhavam no frio e voltavam à noite para aqueles lugares horríveis, e eles não podiam carregar livros que não fossem livros que promoviam, né, a cultura marxista, a cultura comunista de modo geral. Mas eles precisavam de Bíblia, mas Bíblia não era permitida. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles iam trabalhar de manhã, saíam de madrugada ainda para o campo de concentração, trabalhavam lá, e quando eles retornavam, era permitido que eles trouxessem papel de saco de cimento, para usar como papel higiênico. Então isso era permitido. Trabalhavam na construção civil, e à noite eles podiam voltar com saco de cimento para ser usado como papel higiênico. E eles decidiram o seguinte: escrever uma Bíblia, né? Eles combinaram o seguinte: Raquel, você escreve lá todos os versículos que você lembrar da Bíblia, tá? Se tiver de cor, escreve no papel de cimento, escreve lá. Você, como é que é o seu nome? Cristiane. Você também, faça isso, tá? Durante o dia, você vai lembrando, memorizando. Qual versículo você começaria escrevendo, Cristiane? Fala para mim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Provavelmente. Seria o meu também, não fica com vergonha não, tá? Seria o meu também. Mas tudo bem. Leonardo, você também, todo mundo vai escrever, a espalhar essa notícia. Todo mundo vai escolher os versículos que souber de cor. Levava o papel com esses versículos escritos para de noite e entregava para o Richard Wurmbrand. E ele foi preparando uma Bíblia. Vocês estão entendendo? Sei lá, quantos versículos seu, Raquel? Por favor, me ajuda aí, minha filha. Deixa eu passar vergonha, não. Pelo menos uns 10. Uns 10, mais. Tá, tudo bem. Então, uns 50 versículos da Raquel. Cristiane, uns 100 versículos. Então, e aí ele pegava esses versículos e foi escrevendo reunindo num livro só. Cortou as páginas, o papel de cimento em páginas. Então, os soldados passavam lá, papel de cimento, não tem problema, tá? Mas eles foram escrever uma Bíblia, e depois então, com aquela Bíblia, ele voltou a pregar e ensinar. Versículo ele não lembrava mais, o Leonardo lembrava, ele escreveu. O versículo o Leonardo lembrava, o outro lá lembrava. Tá? E eles ficaram com a Bíblia, e a pergunta que eu faço para mim, se dependesse de nós, qual seria o tamanho da nossa Bíblia hoje? Você já pensou nisso? Seria uma Bíblia com quantos versículos? Isso é sério. Se dependesse de nós, um exercício. Seria bom fazer um exercício desse, um dia desse aí. Né? Se dependesse de nós, qual seria o tamanho? Quantas páginas a nossa Bíblia teria? Porque é muito importante. Sabe por quê? É a palavra de Deus. Tem lá, a Bíblia diz que não fique preocupado, porque na hora do vamos ver, o Espírito Santo vai trazer a sua memória, né, aquilo que você vai dizer. Mas para trazer a memória, você precisa ter colocado lá. É igual no computador. Tem que estar lá. Se você não colocou lá na memória, você não tem como acessar. Tem que estar lá. Ele traz à memória aquilo que foi colocado na memória. Então eu preciso estudar.
eu preciso ler, eu preciso colocar na minha memória, tá? E isso para mim é fundamental. O conhecimento da palavra. Então, quando diz lá, né, que as pessoas serão martirizadas serão martirizadas, porque isso é Apocalipse, é para frente. Então, vamos procurar. Ah, mas a minha idade não permite. Sempre permite. Se você não conseguir decorar um versículo inteiro, decore as palavras-chave. Está bom demais. Está bom demais. Né? E você vai ver que é um exercício, não só um exercício mental, vai ajudar você a combater Alzheimer e outros males, né? Porque decorar faz bem, e vai ajudar aquelas pessoas que vão precisar de Bíblia e não terão. Eu tenho Bíblias no meu escritório. Eu tenho Bíblia em árabe, eu tenho Bíblia em português, eu tenho Bíblia em espanhol, em inglês, no Testamento grego, eu tenho o Velho Testamento em grego, eu tenho o Velho Testamento em hebraico, eu tenho Bíblias, né? Posso escolher, não sei ler, mas está lá, eu posso escolher a Bíblia que eu quiser, né? Mas vai chegar um tempo que eu não vou poder mais escolher. Vai chegar um tempo que eu vou precisar sair com a Bíblia e não vão me permitir sair com a Bíblia. Eu espero que não aconteça no nosso tempo, mas isso vai acontecer, gente. Tem gente trabalhando para isso. É lamentável, mas há muita gente trabalhando para isso. Então, se a Bíblia eu tive um professor, Valdomiro Mota, desse tamanhozinho, foi o nosso primeiro missionário de missões mundiais. Ele foi o primeiro missionário enviado para o exterior. Ele foi para a Bolívia. O primeiro campo missionário do Brasil começou em Portugal, mas na Bolívia foi o mais perto aqui. Ele foi o primeiro. E ele estava evangelizando uma pessoa e lendo a Bíblia para uma pessoa. E quando ele chegou numa passagem bíblica lá, o camarada falou assim: isso que você está lendo para mim, você está dizendo que é o quê? É a Bíblia, é a palavra de Deus? Eu falei assim, se isso é a palavra de Deus, se isso é a palavra de Deus, então eu estou em maus apuros. Eu estou perdido. É para isso que a Bíblia serve. Por ser a palavra de Deus, ela precisa ser levada muito a sério. Muito a sério, né? Mas eu preciso continuar, porque o Xande já deve estar. Cadê o Xande? Ah, então posso falar mais, né? Por que devemos estudar a Bíblia? Não só estudar, mas crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Primeiro, a Bíblia mesmo diz, lá em Salmo 19, verso 7, porque ela refrigera a alma e dá sabedoria aos humildes. Bom, vocês já viram como criança pode aprender Bíblia? E como ficam inteligentezinhas? Vocês já viram, não sei se já notaram, vocês precisam observar essas coisas. Os nossos filhos que têm escola bíblica, que têm classinha, que têm estudo na igreja, são mais espertos, mais bem-sucedidos nas escolas. Quando vão falar lá em grupos, tal, eles são escolhidos, porque já tem uma certa tradição de estudar, de ler. Tá? Isso é fundamental. E a Bíblia diz que ela refrigera a alma e dá sabedoria aos humildes. Eu tenho um colega pastor. Quando eu era pastor da igreja, ele era zelador da igreja. Ele era o zelador. Gago. E um dia foi vocacionado. Alcindino Monteiro. Foi vocacionado e me procurou. Eu ia para o seminário. Foi para o seminário. Fazia o quê? Gago. Uma frase, não conseguia falar uma frase inteira. Não, mas eu... E foi para o seminário, fez 4 anos de seminário, fez bacharel em teologia, tá? E ele é gago para tudo, menos para pregar. Lá em Minas, Dona Eusébio, Pirapitinga, pastoreava 3 igrejas ao mesmo tempo, lá em Minas, um trabalho maravilhoso. Ele passou, agora está na pandemia, levaram ele para o Rio para fazer um tratamento, mas a palavra de Deus, ela refrigera a alma e dá sabedoria aos humildes.
Eu conto essa experiência até com um pouco de vergonha, mas quando eu assumi o meu primeiro ministério, eu estava no 3º ano do seminário, então, cabeça, efervescência, né? Querendo, sabe? Eu era o cara, tá? Eu ia arrebentar a boca do balão, eu ia fazer, ia acontecer, né? eu era muito bom, ainda bem que eu descobri que não era, né? Mas eu me considerava muito bom. Marquei uma reunião de planejamento da igreja, primeira reunião de planejamento com o pastor, presidente da igreja, né? Reunião de planejamento, e fomos lá e conversar sobre, quando chegou na escola bíblica dominical, quis saber lá as professoras e tal, quem era professor, quem não era e tal, e aí uma reunião e tal, conversando, chegaram e disseram para mim que uma irmã falou assim: pastor Assis, o senhor me desculpa, mas eu queria falar o seguinte, eu quero aproveitar essa reunião, até aproveitar como oportunidade para tirar o meu nome. Eu sou professora da minha classe de senhoras há 16 anos, sou professora da classe. Só que tem um problema, pastor, eu não sei ler. Eu sou totalmente analfabeta, eu não sei ler. Mas elas me escolheram lá, e todos os anos elas me reelegem, e eu sei que eu não tenho condições, pastor. Eu sei que eu não tenho condições de ser professora. Aí claro, olha só, irmãos, que falta de amor da minha parte, né? Claro, não tem mesmo não e tal. E vamos conversar. Marquei uma visita com a superintendente da escola bíblica dominical, marcamos uma visita à casa da irmã Isabel Timóteo. Uma senhora desse tamanho, pano amarrado na cabeça, um coque que assim, trabalhava na roça, e fomos fazer a visita, porque eu fui lá para dizer para ela que a gente ia substituí-la, já que ela concordava e tal, a gente ia substituí-la na classe e tal, mas eu queria fazer isso, uma visita e tal, conversar, preparar primeiro. Tá. Cheguei na visita, me recebeu daquele jeito que vocês recebem, pastor. Ah, que coisa maravilhosa. Entra, pastor, que bom o senhor vir na minha casa, né? E entra aqui, e nós sentamos e tal, e café, e aquele bolinho de chuva, não tem aquele bolinho, espera aí, conversando e fazendo bolinho e tal, bolinho de chuva e tal, e eu ali, né? E eu ali esperando para começar a falar o objetivo da minha visita. Aí entrei. Irmã, fala para mim, se a irmã disse que não sabe ler, como é que a irmã ensina a lição? Ah, pastor, é o seguinte, o senhor sabe que eu tenho uma filharada tremenda, tenho muitos filhos, muitos netos, então é o seguinte, para evangelizar os meus filhos, eu marco o culto doméstico todas as manhãs, então eu peço para que eles leiam, eu aproveito, eles leiam um pedaço da revista para mim. Um capítulo, um lê, outro capítulo, outro lê, outro capítulo, outro lê. Então, se for 4 versículos, 4 capítulos, cada um lê um capítulo. Aí depois a gente ora. Aí eu faço isso todas as manhãs. Eu estudo a lição todas as manhãs com ele. Aí quando chega no domingo, está tudo decorado. Aí eu vou lá e ensino. Aí agora, os meus filhos cresceram, casaram, foram para... Agora eu estou fazendo isso com os meus netos. Depois, se Deus permitir, eu vou fazer com os meus bisnetos. Eu aproveito, eu evangelizo eles e eles leem para mim. Vocês tiraram ela da classe? É ruim, hein? Deve estar lá até hoje, não está porque já morreu. Irmãos, uma excelente professora de Bíblia e sábia, hein? E sábia, uma missionária dentro de casa, tá? Eu estava contando essa experiência numa igreja chamada Sargento Roncalli. Você já foi lá no Sargento Roncalli? Já, né? Sargento Roncalli. E eu estava pregando, contei essa experiência de um coral visitando a igreja. Eu era o conferencista e um coral visitando a igreja. Aí eu contei essa experiência. Uma corista pediu a palavra: pastor, eu sou neta da Isabel Timóteo. E isso é verdade. Isso há pouco tempo. Eu sou neta da Isabel Timóteo. Isso tudo é verdade. Que coisa linda. Então a Bíblia
ela precisa ser lida por nós, estudada, obedecida, porque ela dá sabedoria aos humildes, entendimento, porque ela alegra o coração e alumia os olhos. Salmo 19, verso 8, é exatamente essa expressão, alumia os olhos, ela abre os nossos horizontes. A gente passa a enxergar coisas que sem conhecimento da Bíblia nós não enxergaríamos, não entenderíamos, mas a palavra de Deus traz esse conhecimento para nós, entendimento, e alumia os olhos, como se fôssemos um olhar mais penetrante na realidade, né, das coisas, mas também porque a palavra traz vida àquele que a ouve. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz lá que a palavra de Deus traz vida para aquele que ouve. Tinha uma mulher, estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus cedinho, ia trabalhar, sozinha. Chega um rapaz mal encarado, maltrapilho, e faz uma abordagem. Eu preciso de um dinheiro, eu quero um dinheiro, que eu estou com fome, eu estou com muita fome. E ela ali naquela hora foi pega de surpresa. Ela não tinha fazer o que por ele, né? Fazer o que? Pensou o que ela poderia fazer? O ônibus está vindo. Assim, meu filho, olha só, eu estou indo trabalhar e eu não tenho dinheiro aqui para te dar o suficiente para você fazer uma refeição e tal, mas olha só, eu moro aqui no bairro ali do outro lado. Um bairro ali tem a rua tal, número tal, e a minha casa está lá, eu moro sozinho. Mas eu deixei a chave debaixo de um jarro de planta, porque vai uma pessoa cuidar do meu jardim lá e vai abrir a casa. Eu deixei a chave debaixo de um jarro de planta, está assim na varanda, um jarro tal, assim. Você pode ir lá, vai lá, meu filho, pega a chave, entra lá dentro de casa, tem comida, você pode abrir a geladeira, faça o seu prato, por favor, depois você sai, deixa a chave debaixo do jarro. E o ônibus veio, pegou o ônibus e foi embora. Pegou o ônibus e foi embora. Quando ele entrou no... Meu Deus! Caiu a ficha. Ela não morava em Araruama, né? Meu Deus, o que eu fiz? Entreguei minha casa para um estranho. Mas foi um flash de amor. Não é verdade? Foi um flash de amor. Ela, não, Senhor, está nas tuas mãos. Foi trabalhar. Terminado o dia, voltou. Quando chegou em casa, sabe o que aconteceu, irmãos? O vaso estava lá. O jarro estava lá no mesmo lugar. Levantou o jarro, a chave estava lá. Ele não veio. Pegou a chave, entrou dentro de casa, ele veio. A casa estava toda arrumadinha, tá? Mas ela tem uma Bíblia numa mesa de centro, assim na sala, e essa Bíblia ela tinha lá. E debaixo da Bíblia ela viu que tinha um papel, uma página saindo da Bíblia, assim, ela foi lá, ela não deixou aquilo ali, foi lá e pegou a folha. Era uma folha que o rapaz escreveu. E o rapaz disse o seguinte: minha senhora, eu fugi da cadeia à noite, eu mais um grupo de pessoas, cada um foi para um lado, e eu ia praticar o meu primeiro assalto, para sumir da área. Mas quando a senhora disse que a casa estava à disposição, eu vim para conferir. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que ainda há amor no mundo. Eu quero dizer para a senhora que eu li a sua Bíblia. Está aí, eu li essa passagem, li a outra passagem. E a minha mãe, eu me lembrei que a minha mãe me ensinava isso quando eu era pequeno, criança. E eu quero dizer para a senhora que nunca mais serei a mesma criatura. Estou retornando para o presídio, vou me reapresentar. E se a senhora quiser me conhecer melhor, por favor, faça isso. Vai lá na cadeia, porque eu estarei preso. E ela foi conferir. E era verdade. Era verdade. Ele foi dobrado pela palavra movida pelo amor de uma mulher, que fez o que vocês não devem fazer, pelo amor de Deus. Entregar a casa para um desconhecido, né? Mas quando Deus opera, irmãos, Deus opera. Não é assim que funciona? É assim que funcionam as coisas, tá? Então a palavra de Deus domina, controla, modifica, transforma. É por isso que eu devo e nós devemos estudar a Bíblia. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá, está cheio de razões. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, né? Restaurar uma vida, salvar um presidiário fugitivo. Está cheio de maus intenções. Não está? O camarada que foge da cadeia não está cheio de más intenções?
Com certeza, faz o que for para ficar fora da cadeia, né? Mas a palavra de Deus tem isso. E eu quero terminar, porque o Xande já voltou, né? Veja bem, para você que está em casa, né, também, veja bem o que vai acontecer a você se você crer e obedecer a Bíblia Sagrada. Se você crer e obedecer a Bíblia, crendo que ela é a palavra de Deus, veja bem o que vai acontecer a você. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Feliz é todo aquele que guarda a palavra deste livro. Você será a pessoa feliz, um salvo, uma salva. Tá? E tenha certeza disso. Feliz é todo aquele que guarda as palavras deste livro. Você será feliz. Você é feliz por isso. Hoje à noite lá na Piba, eu vou levar um sermão, se Deus permitir, é claro, né? Ser então feliz. É possível a gente ser feliz, mas nesse tempo de pandemia é possível. É possível continuar sendo feliz. E se você ainda não é feliz, você pode ser, né? Feliz é todo aquele que guarda as palavras deste livro. João 8,51. Se alguém guardar as minhas palavras, nunca morrerá. Foi Jesus quem disse isso, irmãos. Isso é verdade. Está aqui. Se alguém guardar as minhas palavras, nunca morrerá. Eu estava num encontro, treinando um grupo de irmãos da Associação Batista Meritiense. Estávamos no acampamento Luz e Vida, lá em Vila de Cava, que aquele menino conheceu bem, deve ter jogado muita bola lá, né? Ou não? A gente ia lá no sítio Luz e Vida. E a Associação Meritiense marcou esse treinamento para lá. Eles estavam se preparando para receber um grupo de norte-americanos. Vinha muito norte-americano, eles iam participar, ficar lá uma semana inteira, e eles queriam aproveitar o máximo. Então marcaram um treinamento para um sábado, o dia todo no acampamento, e me convidaram para falar sobre o aproveitamento das pessoas que se convertessem. Eu fui falar sobre aconselhamento imediato, né? Como fazer o aconselhamento, como aproveitar, porque era um trabalho evangelístico. Eles iam evangelizar a cidade de São João do Meriti. Eu fui, chegando lá, chegou a minha vez de falar, eu comecei a falar, e falei sobre o que o aconselhamento imediato começa antes da mensagem. O modo como a pessoa é recebida quando entra no templo já começa a favorecer, não começa? Até mais paciência e demorar o culto, ficar mais tempo. O modo como ele é recebido ali, isso é maravilhoso. Pré-evangelização. Mas o meu assunto era outro, era aconselhamento imediato. E eu falei então que era muito importante que o sermão fosse, né, objetivo, e que eles tinham que tomar um cuidado muito especial. Primeiro, com o tempo. Por que com o tempo? Porque era um pregador norte-americano. Ele ia pregar em inglês. Tinha que multiplicar o tempo dele por 2, porque tem um intérprete, não tem? Então, se o pregador ele pregasse meia hora, o sermão ia durar 1 hora, porque tem um intérprete. E para pessoas não crentes, não seria bom que a igreja gastasse muito tempo com os louvores, que eles tinham que enxugar a programação. Para que eu disse isso? Quando eu falei enxugar a programação, levantou a esposa de um ministro de música e disse: isso significa tirar músicas da programação, pastor? Eu olhei para ela e disse: é isso mesmo que eu estou falando. É disso mesmo que eu estou falando. E ela falou assim: eu estou cansada de ouvir essa balela. De pé. Eu estou cansada de ouvir esse negócio. Pastor, a música na igreja é mais importante do que a pregação. Falou para mim. E eu tenho base bíblica para isso. Irmãos, quando alguém diz que tem base bíblica, eu murcho a orelha na hora. Base bíblica para mim é tudo que eu me curvo. Quando ela disse, eu tenho base bíblica, eu disse, então, minha irmã, por favor, fala para mim a sua base bíblica. Ela me fez uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O que é mais importante, né? O eterno ou o passageiro?
Claro, o eterno é mais importante. Então, pastor, a música é eterna, a pregação é passageira. A música é eterna. A Bíblia diz que nós vamos continuar cantando nos céus. Os anjos cantam no céu. Nós vamos continuar louvando no céu. Nós vamos cantar no céu. E a pregação cessa com o arrebatamento da igreja. Não é isso, pastor? Sim, é. Você está corretíssima. Só que tem um detalhe. Se você não der crédito à pregação da palavra agora, você não vai cantar eternamente no céu. É ou não é, irmãos? Tem que dar crédito à pregação da palavra agora. Irmãos, nós estamos no tempo da palavra. Nunca será demais cantar, irmãos. É maravilhoso isso. E eu sei que essa igreja gosta de música. De boa música, diga-se de passagem. Eu tenho certeza disso. Eu acompanho. Né? Mas é preciso que no meio desse tempo que se dá ao louvor, se dê também a pregação da palavra. Porque nós estamos no tempo da palavra. Se não dermos crédito à palavra agora, não vamos cantar eternamente no céu. Não vamos cantar. Tá? Eu gostaria que você pensasse nisso. Vai acontecer isso. Nós vamos cantar eternamente, porque cremos na palavra. Para terminar, a Bíblia foi escrita para que soubéssemos que há vida eterna em Cristo Jesus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna em Cristo Jesus. Estas coisas o que é? A Bíblia. A palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita toda ela para que soubéssemos que há vida eterna em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não está aprisionada. Podem proibir, podem fazer o que quiserem, mas ela não está aprisionada. Nós precisamos alimentar o nosso coração. Campbell Morgan, e Leonardo, você pode vir caminhando para cá. Campbell Morgan, escrevendo um livro sobre discipulado, a importância, o lugar da Bíblia para o novo crente. Ele diz o seguinte: a Bíblia não foi escrita para aumentar as nossas cabeças. Oh, como eu sou inteligente, conheço a Bíblia de capa a capa, eu sou o melhor professor dessa igreja, eu sou o melhor pregador, que cabeção que eu sou. A Bíblia não foi escrita para aumentar as nossas cabeças. A Bíblia foi escrita para dilatar os nossos corações. Aumentar os nossos corações. Impregná-los de amor, de fé, de compreensão, para que a Bíblia cumpra o seu objetivo nas nossas vidas. Pense nisso. A Bíblia não foi escrita para você ser uma pessoa muito inteligente, biblicamente. Ela foi escrita para que o seu coração seja cheio de Cristo, cheio de salvação, e você possa proclamar cada vez mais. Amém? Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e parabéns pelo estudo que vocês vão fazer e que vocês aprendam e continuem aprendendo para o louvor da glória do nosso Deus. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está.